terceiro instrumento econômico de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente é a servidão ambiental. A servidão ambiental, pessoal, qualquer proprietário de imóvel rural ou até mesmo urbano, com recursos ambientais conservados, por exemplo, eu tenho uma fazenda com toda a vegetação nativa conservada. Isso pode ser feito até no caso de posse, embora seja um direito real, a lei ambiental estendeu para a posse, tanto possuidor quanto proprietário. Eu poderei, por vontade minha, constituir uma servidão ambiental. Eu posso, por exemplo, comparecer ao órgão ambiental, pedir uma vistoria, mostrar que eu estou com a cobertura nativa lá toda conservada, celebrar um termo de compromisso com o órgão ambiental e renunciar ao direito de explorar os recursos naturais na minha propriedade. Essa renúncia pode ser temporária, mas a temporariedade deve ser de pelo menos 15 anos. Como eu poderei fazê-lo até de modo perpétuo? Existem servidões ambientais perpétuas. E aí, eu abrirei mão de explorar os recursos ambientais na minha propriedade. Eu posso renunciar a qualquer tipo de exploração de recurso ambiental na minha propriedade. Essa é a mais extrema, é o conteúdo máximo. Ou então eu posso instituir o mesmo regime da área de reserva legal, que a gente vai estudar na próxima aula, que é um espaço ambiental protegido. Então o conteúdo mínimo da servidão ambiental é a reserva legal. É o regime jurídico da reserva legal. E o conteúdo máximo é abrir mão de qualquer tipo de exploração de recurso ambiental na propriedade. E aí celebro o termo de compromisso com o órgão ambiental e faço o registro em cartório de imóveis para dar a respectiva publicidade e constituir o direito real. Vejam o que dispõe, nesse sentido, o artigo 9º-A. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular, ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Eu posso fazer uma servidão ambiental em toda a propriedade, se os recursos estiverem conservados, ou posso fazer na metade dela. Aí você pode perguntar, por que alguém voluntariamente limitaria a sua propriedade, o direito de explorar os recursos naturais? Pode ser um ecologista, mas pode ser também para ganhar dinheiro. À luz do princípio do protetor-recebedor, do pagamento por serviços ambientais, hoje existem instrumentos na legislação ambiental que as pessoas ganham dinheiro protegendo a natureza. Veremos na próxima aula, com base no Código Florestal, que as pessoas que criam servidões ambientais têm direito à expedição da CRA, que é a cota de reserva ambiental, que inclusive pode ser vendida em bolsa, conforme a gente vai ver na segunda aula. Só quero que vocês saibam que isso pode se fazer isso até para ganhar dinheiro. Agora, se já for uma área de reserva legal, pelo mínimo normativo, uma área de preservação permanente, por já serem espaços ambientais protegidos determinados pela legislação, não cabe constituição de servidão ambiental no mínimo da reserva legal e na APP. Essa é a ressalva do parágrafo 2º. A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à reserva legal mínima exigida, porque já são espaços ambientais protegidos. E o conteúdo mínimo, pelo menos o conteúdo protetivo da servidão ambiental, vai ser o mesmo da reserva legal que a gente vai ver na próxima aula. É o parágrafo 3º. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a estabelecida para a reserva legal. Ok? Eu posso, inclusive, vender essa servidão para um terceiro. A gente vai trazer isso na próxima aula, a exemplo da compensação da reserva legal. Isso é possível. E conforme falei, ela pode ser vitalícia ou temporária. A temporária tem que durar pelo menos 15 anos. É o artigo 9º-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua, e o prazo mínimo da servidão ambiental temporária vai ser de 15 anos. Ok? Na próxima aula a gente vai ver como é que se ganha dinheiro com servidão ambiental, estudando a cota de reserva ambiental a partir do artigo 44 do Código Florestal. Fechamos o estudo do artigo 9º e já a partir de agora, durante toda a segunda aula,
vamos tratar daqueles instrumentos de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente que exigem um estudo maior em razão do maior peso no exame de ordem. O primeiro deles que nós vamos tratar é o processo administrativo de licenciamento ambiental, com inúmeras questões cobradas no exame de ordem. O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo necessário para que as atividades poluidoras sejam desenvolvidas de modo lícito. Se eu quero implantar e funcionar uma fábrica de sapatos, se eu fizer sem nenhuma licença ambiental, eu estarei cometendo uma atividade ilícita, sujeita inclusive à infração administrativa e crime ambiental. Para que licitamente eu possa fazê-lo, eu preciso me submeter previamente ao licenciamento ambiental, para que sejam concedidas as licenças ambientais. Se eu cumprir todos os regramentos, se eu não cumprir, vai negar a licença ambiental. A previsão normativa genérica do licenciamento ambiental no ordenamento jurídico brasileiro está no artigo 10 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Vamos aqui para a tela. Lei 6938 de 81, artigo de número 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. Ok? As regras gerais sobre licenciamento ambiental se fazem presentes na Resolução CONAMA 237 de 1997 e as regras sobre divisão de competências no licenciamento ambiental dentro da Lei Complementar 140 de 2011. Então essas vão ser as duas principais fontes normativas que a gente vai trabalhar, ambas com grande cobrança no exame de ordem. Res CONAMA 237 de 1997, Lei Complementar 140 de 2011. Coube a Resolução CONAMA 237 nos apresentar um conceito de licenciamento ambiental. É o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso, nos termos do artigo 1º, inciso 1 da Resolução CONAMA 237/97. Vejam que a natureza jurídica é de um procedimento administrativo. E o que deseja um proponente do licenciamento ambiental? Ora, o empreendedor que requer a abertura de um procedimento administrativo de licenciamento ambiental no órgão ambiental competente, que a gente vai ver daqui a pouco quais são os casos de distribuição dessas competências administrativas, ele objetiva a obtenção das licenças ambientais para aprovar o seu projeto, para poder instalar e fazer funcionar o seu empreendimento poluidor. Daí que, enquanto o licenciamento ambiental tem natureza jurídica de procedimento administrativo, a licença é um ato administrativo e também é definida na Resolução CONAMA 237. Licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, nos termos do artigo 1º, inciso 2 da Resolução CONAMA 237/97. Vista a hipótese normativa de licenciamento ambiental, definido o licenciamento ambiental, definida a licença, a gente já começou, estamos habilitados a prosseguir. Veremos que existe licenciamento ambiental no âmbito federal, desenvolvido pelo IBAMA,
são as situações do artigo 7º, inciso 14 da Lei Complementar 140. Vai ter licenciamento no âmbito municipal e também no âmbito estadual. Isso a gente vai ver depois. Então saiba que todas as esferas de governo têm competência em determinadas situações para promover o licenciamento ambiental. O que eu quero mostrar para vocês agora é que se uma esfera de governo tem competência para licenciar, isso não vai afastar a competência das demais para fiscalizar. Aqui nós temos que apreciar o artigo 17 da Lei Complementar 140, já com questão específica no exame de ordem sobre ele. Vamos supor que um licenciamento ambiental seja de competência do órgão estadual de meio ambiente. Ele está licenciando. Mas existem irregularidades naquele empreendimento. O IBAMA, em fiscalização rotineira, foi lá e verificou que a licença está sendo descumprida pelo empreendedor. A pergunta que eu faço para vocês: o fato do licenciamento ambiental ser estadual restringe a fiscalização para o órgão estadual? Poderia o IBAMA, autarquia federal, ou a autarquia municipal de meio ambiente fiscalizar, e se for o caso, embargar e aplicar as penalidades administrativas? A resposta é uma só. A resposta é uma só. A resposta é sim. De acordo com o artigo 17, caput, interpretado conjuntamente com o parágrafo 3º, ambos da Lei Complementar 140. A competência para licenciar não se confunde e nem trava nem restringe a competência para fiscalizar. Mesmo que uma esfera de governo esteja licenciando empreendimento, as demais terão competência para fiscalizar. No entanto, como ninguém pode ser autuado 2 ou 3 vezes pelo mesmo fato, a legislação, no caso o artigo 17 da Lei Complementar 140, prestigiou a autuação feita pela esfera de governo que promoveu o licenciamento ambiental. Vamos ao texto normativo, depois eu trago um exemplo concreto. Lei Complementar 140 de 2011, artigo 17. Compete ao órgão responsável pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso, de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações à legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorizada. Mas vejam o parágrafo 3º. O disposto no caput do artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização da conformidade de empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais com a legislação em vigor, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detém a atribuição de licenciamento ou autorização a que se refere o caput. Esse parágrafo 3º, nesse texto, já veio do exame de ordem. O exemplo que eu dei: o Estado está licenciando o empreendimento. O IBAMA foi lá, viu irregularidade e multou o interditor. Se o Estado vai lá e multa a interdita, nesse caso prevalece a multa estadual, porque foi o Estado que fez o licenciamento ambiental, a multa federal fica afastada. Se fosse o contrário, o empreendimento licenciado pelo IBAMA, o Estado foi lá, embargou e multou. O IBAMA foi lá, embargou e multou. Nesse caso vai prevalecer a multa federal, porque é o IBAMA que fez o licenciamento ambiental. Deste modo, 2 conclusões. A competência para licenciamento ambiental não afasta a fiscalização obrigatória das demais esferas de governo. E, se houver duplicidade ou triplicidade de autuações, para evitar duplo ou triplo sancionamento, não é possível, prevalecerá a autuação da esfera de governo que promoveu o licenciamento ambiental. Ok, pessoal? Bom, outro tema fundamental, à luz da resolução CONAMA 237/97, é o regime sui generis que marca a licença ambiental. A licença ambiental ela tem um regime diferenciado em comparação à tradicional licença no direito administrativo que vocês vão estudar, ou já estudaram, com o professor Matheus Carvalho. A primeira peculiaridade é que, diz a regra geral, que o processo administrativo de licenciamento ambiental, ele será trifásico. Nós vamos ter 3 fases no processo administrativo de licenciamento ambiental. A primeira fase é a fase da licença prévia. A licença prévia é a primeira licença ambiental que vai ser concedida ou vai ser negada. Ela vai aprovar um projeto, dizer que ele é viável ecologicamente e aprovar a localização. Se o projeto for ilegal,
ou se o projeto for inviável, for muito danoso ao ambiente, não justificar, o órgão ambiental já nega a licença prévia e já mata o problema ali. Se o órgão ambiental entender que o projeto é legal e é viável ecologicamente, concede a licença prévia. Vamos ao artigo 8º da Resolução CONAMA 237/97. O poder público, no exercício da sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças. Inciso 1. Licença prévia ALP, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando a sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases da sua implementação. Concedida a licença prévia pelo órgão ambiental licenciador, caberá ao proponente do projeto cumprir esses condicionantes que são exigências. Se todos forem cumpridos, o órgão ambiental licenciador vai conceder a segunda licença ambiental. A segunda licença ambiental é a LI, licença de instalação. E, uma vez deferida a LI ao outorgado, ele poderá implantar. Não pode funcionar ainda, só pode instalar a atividade poluidora. Vamos à tela, inciso 2. Licença de instalação ALI. Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constitui o motivo determinante. Implantada a fábrica, vai lá, o órgão ambiental faz vistoria, está tudo cumprido, aí o órgão ambiental vai expedir a terceira licença ambiental. Somente com a licença de operação ALO, o empreendimento poderá iniciar o seu funcionamento. Inciso 3, licença de operação ALO, autoriza a operação da atividade ou empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Então o sistema é trifásico, essa é a primeira peculiaridade. Além disso, sob pena de se tornar viciada, a Resolução CONAMA 237/97 ainda prevê que toda licença ambiental, de modo obrigatório, deve conter um prazo máximo de validade. O prazo máximo de validade da LP, 5 anos. O prazo máximo de validade da LI, 6 anos. Já a LO, licença de operação, o prazo mínimo é de 4, o prazo máximo é de 10 anos. Todos os prazos são prorrogáveis de modo fundamentado pelo órgão ambiental. Dessa forma, a licença ambiental, por ter necessariamente prazo de validade, ela não vai se incorporar ao patrimônio jurídico do outorgado, pois é famosa a frase de que não há direito adquirido de poluir. A licença ambiental, inclusive, mesmo no prazo de validade, ela pode ser modificada se a legislação endurecer. Descobriu lá algo arriscado para o meio ambiente e para a saúde pública, ela pode ser suspensa, ela pode chegar até a ser cancelada. Regramento expresso do inciso 3 do artigo 19 da Resolução CONAMA 237. Mesmo no prazo de validade, mesmo que o outorgado não tenha praticado nenhuma ilicitude, a licença ambiental poderá, de modo unilateral e motivado pela administração pública, ter condicionantes alterados. Pode ter aplicabilidade suspensa e pode até chegar, em situações mais radicais, a ser cancelada se verificarem graves riscos ambientais ou de saúde pública. Vamos ao artigo 19 da Resolução CONAMA 237/97. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida quando ocorrer 1.
violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais. 2. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. E 3. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. Eu vou dar um exemplo bem radical, de ecologista. Vamos supor que uma fábrica está com a licença de operação de 10 anos. Cumpriu tudo bonitinho com o mando figurino. No primeiro ano, ninguém sabia, o órgão ambiental não sabia, a fábrica não sabia, etc. Se descobre que na vizinhança da fábrica tem uma espécie de macaco que não existe em lugar nenhum do mundo. Foi extinto, você achava que era extinto, mas só tem ali. E se a fábrica prosseguir naquela localização, ele vai ser extinto. Pode ter o cancelamento da licença da fábrica. Ela pode ser obrigada a se relocalizar, adotar um outro espaço e gastar um mundo de dinheiro por isso. Vai indenizar? A legislação não trata. Isso aí é polêmica para mais de metro. Ok? Outra peculiaridade que marca o regime jurídico diferenciado da licença ambiental é que é necessário que o proponente do projeto poluidor apresente alguma modalidade de estudo ambiental para subsidiar a apreciação da licença prévia. Então, em comparação à licença no direito administrativo, é necessário que o órgão ambiental exija algum estudo ambiental para subsidiar o deferimento da licença prévia. Inclusive, esse tema, estudos ambientais, a gente vai tratar na segunda aula. Aí imagine que uma fábrica está com a sua LO de 10 anos, cumprindo a legislação bonitinha. E a LO vai vencer daqui a alguns meses. A fábrica diligente, porque não quer paralisar as suas atividades, antes de 120 dias do vencimento da LO, protocoliza no órgão ambiental um pedido de renovação da LO, bem antes do prazo do vencimento. O órgão ambiental replete processos, chega o dia do vencimento, não dá resposta. A fábrica tem que parar as atividades? É evidente que não. Se houver um protocolo de pedido de renovação, não é concessão inaugural não, é renovação da licença ambiental antes de 120 dias do vencimento, e se chegar no dia do vencimento, não houver resposta pelo órgão ambiental, vai ter uma prorrogação tácita automática até deliberação em sentido contrário. Vejamos o parágrafo 4º do artigo 14 da Lei Complementar 140 de 2011. A renovação das licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente. É o silêncio administrativo como uma renovação tácita da licença ambiental. Existe licenciamento ambiental no âmbito federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Inclusive, essa distribuição de competências no licenciamento ambiental é o tema que nós vamos iniciar a segunda aula. A gente vai ver isso em breve. Inclusive, já cobrado no exame de ordem. O que eu preciso dizer para vocês agora é o seguinte, é que o artigo 13 da Lei Complementar 140, já cobrado em 2 oportunidades no exame de ordem, diz que o licenciamento ambiental é feito apenas em uma esfera de competência. Ou o licenciamento é federal, feito no IBAMA, ou é estadual, ou é do Distrito Federal, ou é municipal. Não é possível fazer, por exemplo, um licenciamento ambiental no IBAMA e no Estado. Isso é proibido. Artigo 13 da Lei Complementar 140. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos dessa lei complementar. As demais esferas de governo, se quiserem, podem apresentar informações, mas não vai vincular, é só a título de trazer informações, só a título opinativo. Vejam o parágrafo 1º. Os demais entes federativos interessados podem manifestar-se ao órgão responsável pela licença ou autorização de maneira não vinculante, respeitados os prazos e procedimentos do licenciamento ambiental. Já tivemos duas questões envolvendo esse assunto. Imagine que um licenciamento ambiental deve ser feito pelo órgão ambiental do município.
mas aquele município não tem um órgão ambiental estruturado para aquele caso. Vai ficar sem licença? Não. Quando o órgão ambiental municipal não puder atuar, o órgão estadual vai atuar supletivamente. Ou seja, o órgão estadual de meio ambiente atua supletivamente ao órgão municipal. Outro caso. Vamos supor que o empreendimento seja de competência do órgão estadual de meio ambiente, mas é muito complexo. Aquele estado não tem estrutura para fazer aquele licenciamento complexo. Vai ficar sem licença ambiental? Não. Aí o IBAMA, que é a autarquia estadual que licencia, vai atuar supletivamente ao estado. O estado atua supletivamente ao município, a União, através do IBAMA, atua supletivamente ao estado. A União, através do IBAMA, só vai atuar supletivamente ao município se o estado também não puder fazê-lo. Essa é a chamada atuação supletiva no licenciamento ambiental. Quando uma esfera de governo, originalmente detentora da competência para o licenciamento ambiental, não puder fazê-lo, a esfera de governo de maior abrangência territorial vai assumir. Estado atua supletivamente ao município, União atua supletivamente ao Estado. A União só vai atuar supletivamente ao município se o Estado também não puder fazê-lo. Essa é a atuação supletiva no licenciamento ambiental, consistente na substituição da esfera de governo de menor dimensão territorial pela de maior dimensão territorial no licenciamento ambiental, quando a de menor dimensão territorial não puder atuar. Isso é feito, inclusive, de modo automático, não precisa nem solicitar, e é um tema tratado no artigo 15 da Lei Complementar 140. Vamos ver aqui na tela? Os entes federativos devem atuar em caráter supletivo nas ações administrativas de licenciamento e na autorização ambiental, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado ou no DF, a União deve desempenhar as ações administrativas estaduais ou distritais até a sua criação. Inciso 2. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no município, o Estado deve desempenhar as ações administrativas municipais até a sua criação. E inciso 3. Inexistindo órgão ambiental capacitado ou Conselho de Meio Ambiente no Estado e no município, a União deve desempenhar as ações administrativas até a sua criação em um daqueles entes federativos. Jamais confunda o artigo 15 com o artigo 16. O artigo 15 é a atuação supletiva no licenciamento ambiental, que é a substituição. Já o artigo 16 da Lei Complementar 140 é ação administrativa subsidiária. Não tem nada a ver com substituição. Tem com subsídio, que é ajuda. Quando uma esfera de governo precisa de uma ajuda de outra esfera de governo, como dinheiro, como treinamento de servidores, como material, aí deve requerer expressamente. A exemplo dos órgãos municipais que às vezes colocam em programas para treinamento nas secretarias estaduais de meio ambiente. Nesse sentido, não confundam o artigo 15 com o artigo 16. A ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo ou financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. Então aqui a ação subsidiária é auxílio, não é substituição. Além disso, na ação subsidiária tem que ter um requerimento expresso. É o parágrafo único. A ação subsidiária deve ser solicitada pelo ente originalmente detentor da atribuição nos termos dessa lei complementar. A confusão é que em direito muitas vezes utilizamos a palavra supletivo e subsidiária como sinônimas, mas aqui a subsidiária vem de subsídio de ajuda e não de substituição, ok? Bom, fechamos o nosso primeiro encontro. Para a segunda aula, no primeiro bloco, nós vamos tratar do último tema no licenciamento ambiental, que são as competências. Vamos estudar os casos de competência federal, estadual, do Distrito Federal e dos municípios. Em seguida, vamos trabalhar com os estudos ambientais, principalmente com o estudo constitucional, que é o estudo de impacto ambiental consagrado no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Depois vamos partir para o tema maior, em termos de instrumentos de implementação da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a criação de espaços ambientais protegidos. Apresentaremos a visão constitucional do tema no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, e depois vamos trabalhar em duas frentes, com os espaços ambientais do Código Florestal, área de preservação permanente e área de reserva legal,
e os espaços ambientais da Lei 9985, que são as unidades de conservação. Essa é a agenda do segundo encontro. Um forte abraço para você, obrigado pela atenção e até lá.